Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link que estará na descrição será o da Binance, que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, e usando o meu link justamente você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações, aproveita essa oportunidade e se não tem conta lá, use o meu link aí para o cadastro. Bom, meus amigos, a gente sabe que a situação para a Binance ao redor do mundo não está muito favorável. Os governos estão o tempo todo emitindo todo tipo de restrição e alerta em relação à corretora, isso porque não suportam o fato de que as pessoas estejam preferindo ativos descentralizados ao invés da moeda fiduciária. Então você tem hoje o Bitcoin e várias outras criptomoedas que não tem alguém que emite. Existe uma transparência por conta de uma tecnologia como a blockchain do Bitcoin, em que garante ao mesmo tempo uma transparência, porque você pode consultar todo tipo de carteira, todo tipo de informação, todas as transações podem ser verificadas, a quantidade total de bitcoins existente no mundo pode ser verificada, e agora, quando você olha para a moeda fiduciária, você não tem lastro nenhum, você não tem garantia nenhuma, você não tem nada que garanta que aquele dinheiro vale o que realmente vale, você não sabe se a fabricação daquele dinheiro vai ser feita amanhã ou se não vai, porque isso está na mão da decisão isso está em mãos de algumas pessoas, que vão decidir se estamos passando por um período de crise ou se não estamos, se é cabível ou se não é cabível fabricar mais dinheiro, e dane-se se vai dar inflação, dane-se se vai ser positivo pro povo ou não. Olha aí, por exemplo, como que tá a Argentina, olha aí como que tá a Venezuela. Então, assim, não há por que você confiar em uma moeda que é lastreado no poder político, quando você pode confiar em uma moeda que é lastreada em uma tecnologia de criptografia com plena transparência. Sem contar que quando você trabalha com criptomoedas, você para de dever coisas ao Estado. Então, se você não utiliza serviço estatal, se você não utiliza a moeda estatal, não existem motivos éticos pelos quais você deveria pagar algum tipo de imposto. Claro que o Estado vai olhar para você, se você tem criptomoeda, ele vai falar, não, paga aqui o imposto, meu. É lei, é regra, quem impôs essa lei? Foi o Estado. Então, peraí. Então você coloca uma lei sobre o quanto de dinheiro as pessoas têm que pagar pra você. Então, entende como isso daí não faz sentido? O Estado, ele funciona verdadeiramente como se fosse uma máfia. Então, por conta disso, muitas pessoas estão debandando e começando a utilizar criptomoedas, mas os estados aí pelo mundo todo estão tentando resistir o máximo possível e impondo todo tipo de restrição às corretoras de criptomoedas, porque como existe um fingimento, né, de que, sim, somos uma democracia, somos verdadeiramente uma democracia e tudo mais, e eles não podem simplesmente ir contra o interesse da população, eles não podem chegar e proibir, falar assim, não, a partir de hoje o Bitcoin tá proibido, eles não podem fazer isso, porque eles ainda têm que manter a postura, têm que manter a ideia, a maquiagem de que a democracia existe, e democraticamente você não pode proibir uma coisa que todo mundo quer fazer, né, que todo mundo que entende como o ativo funciona, todo mundo que entende isso, quer trabalhar, você não pode proibir. Então, a alternativa é você reprimir as empresas que trabalham com isso. E esse é o caso da Binance, por exemplo. Então, de acordo com até depoimento do próprio CEO da FTX, as corretoras que não apresentam certo tipo de flexibilização costumam ter problemas. Então, é como se fosse uma loja dessas que toda hora, que periodicamente passa um bandido lá pedindo um dinheiro específico para proteção da loja. Proteção contra quem? Contra os próprios bandidos. E essa pessoa, ela decide que ela não vai pagar. Então, eticamente falando, aquela pessoa não pode ser obrigada a pagar dinheiro para bandido. Mas, como existe a lei, né, do crime e tudo mais, aquela pessoa tem que dar o dinheiro. Em relação do Estado, é a mesma coisa. Eu te ofereço saúde, segurança, transporte e educação, e você vai me pagar os impostos referente a isso. Mas espera aí, eu tô pagando imposto alto pra caramba por um serviço que eu nem uso muitas vezes. Então, assim, eu não uso saúde pública, então por que eu tenho que pagar imposto referente à saúde? Eu não uso transporte público, por que eu tenho que pagar o imposto referente ao transporte? Então, assim, e muitas vezes você até usa algo público porque não tem alternativa privada a respeito daquilo. Igual aqui no Brasil não tem a justiça privada. Então, eu cheguei a conversar com uma pessoa uma vez falando assim, e a pessoa que não declara criptomoedas e tudo, e daí vai entrar na justiça, né? Daí a pessoa chegou a falar assim pra mim, mas daí não tem como, você vai procurar o Estado pra essas coisas. Mas em relação aqui no Brasil, realmente, se você tem algum problema em relação a criptomoedas ou qualquer outra coisa, você não pode procurar justiça privada, então não tem muita alternativa mesmo. Existe um cerco que se fecha
e a gente pode trafegar apenas dentro desse cerco. E eles falam que isso é liberdade. Não, liberdade é você poder ir além desse cerco. Você pode até ter um cerco simbólico. Eu não sou contra a existência de países, que exista Brasil, Argentina, Estados Unidos e tudo, mas através de uma ética libertária, por exemplo, embora existam fronteiras, as fronteiras elas seriam apenas para demarcar onde começa e onde termina um outro país, e todo mundo poderia ir para onde quiser. E digo isso, a visão de uma ética libertária, isso porque as criptomoedas normalmente são utilizadas por aqueles que têm ideais libertários ou, no mínimo, ideais econômicos voltados ao libertarianismo. E se de alguma maneira a pessoa ela não concorda com o imposto, ela pode não ser libertária, mas até certo ponto ela tem algum vínculo em relação a essas ideias, mesmo que não saiba que tem. Bom, e agora o que está rolando é que a NatWest, que é um banco gigantesco na Inglaterra, decidiu bloquear todos os pagamentos com cartão de crédito e débito para Binance. Não deu prazo para a coisa voltar a funcionar. E eu tô lendo aqui uma matéria do Cointelegraph pela Ellen Parts, vou até compartilhar a tela aqui com vocês. E eles compartilharam um tweet de um cara aqui que ficou muito legal, cara. Olha isso aqui, ó. Agradeço conselhos sobre como gasto e invisto o meu dinheiro aqui no Reino Unido, mas não force a obstrução. Isso está longe de ser a solução para os problemas que você alega que resolve dentro dos scans na Binance. Então, assim, de fato, existem golpes que, de repente, os golpistas ou os malandros, os bandidos, enfim, passam dinheiro lá para dentro da Binance? Sim, obviamente existe, mas também tem, e se uma pessoa assalta outra na rua, pega aquele dinheiro e leva e deposita na conta bancária? Cara, é a mesma coisa. Por que quando se trata de um banco, e daí não, beleza, aí o banco não tem culpa se o bandido pegou o dinheiro, pôs lá e tudo mais. Agora, se é em relação a Binance, aí já é perigoso. Então a gente começa a ver que existe um jogo de interesses muito grande em relação a toda essa situação, e nem o Estado e nem os bancos querem ceder. E a coisa, eu sinto dizer, tende a piorar, e o máximo que, e talvez o que resolveria essa situação seria ou se a população de fato começasse a sair do sistema bancário através de alternativas oferecidas pelas corretoras que não querem se dobrar ao Estado, só que nem as corretoras muitas vezes estão muito afim de fazer isso, elas preferem abaixar a cabeça e faça o que quiser comigo, né? Dane-se, eu repasso, quer me cobrar dinheiro? Beleza, eu repasso a taxa aí para os meus clientes. Quer pegar dados dos meus clientes? Beleza, eu passo tudo que você quiser. A ideia é mais ou menos essa, da maior parte das corretoras. As pessoas também estão dispostas a usufruir dos benefícios da descentralização das criptomoedas, mas não estão dispostas a lutar por isso, obviamente. E uma outra alternativa a isso seria a Binance começar a se render paulatinamente a todas as determinações estatais. Ah, o que você quer? Eu quero dados de todos os seus clientes. Ah, tá aqui o dado de todos os meus clientes. Ah, eu quero todas as informações financeiras. Ah, tá aqui. Eu quero cobrança de imposto diretamente dentro da corretora. Ah, tá aqui, tudo bem, eu dou um jeito pra você, né? É isso que o Estado quer. É isso que o Estado quer. É isso que os bancos querem também. Mas eu não acho que é o que vai acontecer. Eu acho que esse impasse vai ficar cada vez pior. A Binance vai flexibilizar minimamente algumas questões, mas ela não vai se entregar totalmente. As pessoas não vão lutar pelos seus interesses. Os bancos vão continuar forçando a situação e o Estado vai continuar fingindo demência, dizendo que está verdadeiramente representando os interesses da população.